Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Bem-Estar by Bless Clínica Estética. Toda semana nós trazemos um convidado muito especial para vocês para trazer dicas que vão agregar na sua rotina, qualidade de vida e bem-estar. E hoje eu trouxe um especialista, ele que é médico, especialista em emagrecimento. Então gostaria de apresentar para vocês Dr. Kennedy Conegundi. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Thalia. É um prazer estar aqui com vocês para poder discutir algumas coisinhas sobre o emagrecimento, sobre a questão da soroterapia, que é para repor vitaminas, minerais no corpo, e também um projeto muito legal que a gente está querendo lançar, que é o projeto Rejuvenescer, que é para pessoas idosas, para voltar à vitalidade das pessoas idosas. O pessoal que está assistindo o podcast vai saber em primeira mão, né, Kennedy? Com certeza. Doutor, então, para a gente começar, se apresente um pouquinho, conte sobre a sua especialização na área ali de emagrecimento, só para o pessoal entender um pouquinho mais sobre você. Certo, eu sou médico já há quase 10 anos. Fiz uma especialização primeiro em medicina da família, que é acompanhamento dos pacientes, né? Atuei por mais ou menos 6 anos aqui em Trindade, nos postinhos, né? Nos CAS. Então apareceu essa oportunidade de fazer uma especialização na área onde eu sempre gostei, que é a área esportiva, a área de bem-estar, de saúde, né? E eu fiz a especialização com o Dr. Gabriel Almeida, especialização de emagrecimento. Bem renomado ele, né? Muito renomado, muito conhecido no Brasil. Acho que ele é um das Os mais renomados. Não, assim, ele é o... Quando a pessoa ela é um ícone de algo. Referência. Uhum. Dr. Gabriel, ele é referência em emagrecimento aqui no Brasil, né? Eu fiz o curso dele, continuo fazendo os cursos dele, e também fiz algumas adaptações dentro daquilo que eu já tenho conhecimento de acompanhamento de pacientes, principalmente idosos, né? E na questão do emagrecimento também, com as famosas canetinhas, as canetinhas milagrosas, que é a tirzepatida, né? A mais conhecida como Monjaro, ou a Momô, como alguns falam, né? Polêmica, né, doutor? Então, é basicamente isso. Então, eu tenho uma ampla experiência, eu trabalho já há 5 anos, mais ou menos 5 anos na emergência do Hospital São Camilo e no Hospital Trindade também. Eu acho que a população já me conhece bastante. Que bom. E agora vai conhecer essa minha nova vertente na área de saúde. E principalmente trabalhando estética também agregando, né, doutor Com Kennedy? certeza. Doutor, já que a gente começou e esse assunto polêmico, nós vamos começar por ele, gente. Vamos falar sobre as canetinhas milagrosas. Vamos. O que é a tirzepatida? O que ela traz de benefício? Tem muita gente fazendo usos inadequados, né? Então vamos tirar as dúvidas do pessoal de casa? Isso. O que acontece é o seguinte, o grande problema hoje da tirzepatida é o uso indiscriminado, ou seja, sem um porquê de usar, e também o uso de medicamentos que não são fiscalizados pela Anvisa, que não são autorizados a fazer o uso aqui no Brasil, né? As canetinhas trazidas do Paraguai, porque a gente, na verdade, não é que ela não faça efeito, é uma medicação muito boa, mas a gente não sabe se aquela medicação é boa ou se é uma falsificação. Não existe essa fiscalização, diferente do nosso protocolo, que entra com a tirzepatida manipulada aqui no Brasil, com fiscalização aqui no Brasil. Então a gente tem certeza que, por exemplo, 5 mg de tirzepatida tem 5 mg de tirzepatida, né? Ela é uma enzima, né, que trabalha no intestino, ela simula algumas enzimas intestinais, que é a GLP-1 e a GIP. A GLP-1 ela é responsável pela perda de fome, ou seja, não perda de fome, perdão, ela é liberada para não dar mais fome, certo? Então ela dá mais saciedade. Ela sacia a pessoa, a pessoa vai comer e vai se sentir saciada bem antes, porque ela vai ter a liberação de GLP-1. E a GIP, ela atua na questão do desejo. Então aquele desejo de chocolate, de bolo de chocolate vai diminuir ou às vezes até sumir. Então ela atua basicamente dessa seguinte forma. Então vai gerar uma saciedade maior ao paciente e dentro do nosso protocolo existe um acompanhamento com a nutricionista. Ela vai passar, a pessoa vai ter que bater proteínas e bater carboidratos. A galera da academia sabe o que é bater, talvez as outras pessoas não saibam, mas é basicamente o seguinte: se você tem que comer 100 gramas de peito de frango, tem que ser 100 gramas de peito de frango, ou seja, bater aquela proteína. Então, ela vai fazer todo o cálculo direcionado para a pessoa, pelo peso da pessoa,
e fazer o cálculo para a pessoa comer bem, não passar mal, não se sentir fraca, conseguir realizar exercício físico e perder peso, sem perder massa muscular, que é o principal. A maioria das pessoas que fazem um tratamento sem acompanhamento perdem muito peso, mas perdem muita massa. Isso não é saudável. O correto é perder gordura, mas ganhar massa muscular. E esse é o nosso foco agora lá na Bless. Maravilha. Doutor, tem muita gente já falando dessa parte do colateral, né? Você comentou aí de muita gente perdendo massa magra também. A gente vê também muitas pessoas adoecendo com o uso da tirzepatida. Mas não quer dizer, pessoal, que seja o protocolo em si, né? Não seja o medicamento em si, mas a forma que está sendo feito, né? Administrado. Então, explica um pouquinho mais para o pessoal de casa. O que a gente precisa repor? O que a gente vai perdendo com o uso do medicamento? Isso. O que acontece? A medicação, como ela diminui a absorção, algumas coisas têm que ser bem esclarecidas para o paciente. Exemplo, anticoncepcional. O anticoncepcional, se ele for oral, ele vai, como o intestino, ele, digamos que está mais lento, a absorção desse anticoncepcional vai ser menor. Consequentemente, a pessoa pode engravidar. Então é por isso que falam que... Mulheres tomem cuidado, hein? Exatamente. Por isso que muitos falam que, mas eu não vou tomar Monjaro não, porque senão eu vou engravidar. Não é que você vai engravidar, é porque se você estiver usando um método anticonceptivo oral, de comprimido, e juntando que as suas vitaminas vão estar melhores, o seu corpo vai estar desinflamado, então a possibilidade de engravidar é maior. Mas, por exemplo, a pessoa chega para nós com a medicação oral, a gente vai trocar o anticoncepcional dele para justamente não ter isso. A não ser que a pessoa queira engravidar, né? Aí a gente vai deixar, né? Agora, sobre os outros colaterais, o que acontece? Como não tem acompanhamento, toda medicação necessita de acompanhamento, independente de qual seja, que seja para pressão, para diabetes, tem que ter acompanhamento, porque a medicação, ela tanto faz um bem, como ela também tem algumas alterações, ou seja, alguns efeitos adversos. Toda medicação tem efeito adverso. Então, preciso do acompanhamento do médico. Para quê? Para evitar, por exemplo, náuseas, muitas náuseas, que aí a pessoa começa até a vomitar demais e desidrata e passa muito mal. A questão do refluxo gastroesofágico, que é quando você sente queimar assim na garganta, né? Subir o suco gástrico queimando na garganta. Então, tudo isso a gente está sempre um passo à frente no tratamento, prescrevendo as medicações já. E com o tratamento, infelizmente também as absorções de vitaminas diminuem um pouquinho, por causa que o intestino é um pouco lento. E isso faz com que a gente tenha que fazer algumas reposições. Onde a gente entra com a soroterapia também, dentro do protocolo de emagrecimento, para a gente repor as vitaminas que forem necessárias, os aminoácidos. Talvez você está um pouco retida, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma medicaçãozinha para tirar a retenção do corpo, um detox, né? Que a gente fala. A gente tem essa medicação, inclusive, tanto intramuscular, endovenoso, que é intramuscular no bumbum, endovenoso é na veia, e também a gente tem como chás, né? Como os sachêzinhos para fazer o chá detox, que é muito, muito, muito bom. Então, na somatória, a perda de peso vai ser saudável, porque a gente vai acompanhar totalmente o paciente e vai ter uma perda de peso satisfatória, sem perder musculatura, que é o sem principal. Prejudicar a saúde também, né, doutor? Exatamente. Que é o mais importante. E conta pro pessoal em casa, eles ficam com bastante dúvida, até eu tenho essa dúvida, quem pode e quem não pode fazer uso do Monjaro? Certo. Todo mundo pode fazer uso do Monjaro desde que tenha uma obesidade, certo? Porque é um tratamento de uma doença. A obesidade é uma doença e a gente tem que tratar essa doença, certo? A Monjaro, eu gosto de brincar que a gente pode ir num supermercado aqui a 3 quadras. Eu posso ir de a pé e eu posso ir de carro. Se eu for de a pé, eu vou chegar? Vou. Se eu for de carro, eu vou chegar? Também vou. Mas de carro eu vou mais confortável, não vou me cansar, não vou me estressar. De a pé, às vezes eu vou torcer o pé, às vezes vai acontecer alguma coisa, eu vou cansar, eu vou suar. Eu tenho uma medicação assim. A gente pode sim perder peso apenas com dieta e musculação. Claro que pode. Essa é a fórmula da perda de peso. Agora, eu posso maximizar isso, ou seja, eu posso fazer isso ser mais rápido com uma medicação. Porque a medicação vai fazer com que você tenha um déficit calórico muito grande. Porque
O emagrecimento ainda depende de déficit calórico. Não é, a medicação não é uma mágica, ela até aumenta o metabolismo da pessoa, mas a principal chave de tratamento dela é o déficit calórico, porque você não consegue comer tanto. Então, a medicação ela é muito boa nisso, para agilizar o processo, desde que tenha acompanhamento com saúde, que é o principal, né? Você falando dessa questão aí de mágica, né? Muita gente começou a fazer uso do Monjaro achando que era mágica. Isso. Vou usar o medicamento, não preciso me alimentar bem, vou comer o que eu quiser e não preciso fazer atividade física. E não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim. Tem tudo uma junção. Tem que ter um acompanhamento. Por isso que a gente chama de protocolo. O protocolo, o que é? Nada mais é que são... e o nosso protocolo é multidisciplinar, por quê? Porque é o acompanhamento comigo, que é especialista em emagrecimento, soroterapia, com a nutricionista, que vai fazer toda a avaliação nutricional do paciente, com biopedância, e também a academia. A gente tem uma parceria com a Academia Real, aqui de Trindade, de frente ao Afonciano, e a pessoa não vai pagar a academia por 3 meses. Ela vai ganhar 3 meses de academia. Para quê? Para justamente não perder massa, que é o meu foco é fazer a pessoa não perder massa, não perder saúde. Entendeu? Gente, esse protocolo a gente vai ter lá na Bless, né, doutor? Isso. Então, você que deseja emagrecer de forma saudável, ter todo um acompanhamento do Dr. Kennedy, depois a gente vai deixar o telefone, né, doutor? Para poderem agendar exatamente. Uma consulta. Vamos agendar uma consulta. O meu protocolo, ele abraça todas as pessoas. Às vezes você não está com a obesidade, mas quer perder uma gordurinha localizada. Talvez a gente não vai usar a tirzepatida, mas eu vou estabelecer um protocolo individualizado para você, para a gente poder fazer o que você quer no seu corpo, que é a perda de gordurinha, ou perder mais um peso mesmo, ou ganhar musculatura, porque a gente também faz reposição hormonal, caso necessário. E lógico, uma reposição hormonal com responsabilidade, certo? Com exames e acompanhamento médico. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora da soroterapia. Você citou, né, um pouquinho ali quando a gente estava falando do uso do Monjaro. O que seria a soroterapia, doutor? E para que ela serve? Certo. A soroterapia, basicamente, é a reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos no corpo, certo? Para que ela serve? Para estabilizar e equilibrar o nosso corpo. Porque, às vezes, um grande exemplo que a gente tem é a questão da ansiedade, né? Que hoje é o que abraça, infelizmente, o nosso Brasil todo. Muitas pessoas ansiosas, aumentou muito o número, principalmente até em emergências. E às vezes uma ansiedade ela é tratada apenas com reposição de magnésio. Não estou falando que é o tratamento único, estou falando que o magnésio pode melhorar o quadro de ansiedade. Assim como a vitamina B12, existem muitos casos de pessoas idosas que têm um pouco de demência e é déficit de vitamina B12. Você repõe a vitamina B12 e ela volta ao normal, a pessoa idosa volta ao normal. E também a gente pode também acelerar o metabolismo através da soroterapia, repor vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, né, a vitamina B, a vitamina C, todas as vitaminas B, né, que são talvez a principal vitamina, né, a B e a D, a vitamina C também muito importante, mas sempre dentro dos padrões de normalidade. A gente não vai passar o padrão de normalidade, por isso é muito individualizado. Exatamente, né? E é muito importante os exames, para a gente estabelecer o que a gente tem que repor, certo? E aí vem também o potássio, fósforo, magnésio, selênio, zinco, então a gente repõe tudo isso, porque a gente sabe que a saúde depende disso no nosso corpo, a imunidade depende disso no nosso corpo. Queda de cabelo, eu preciso, mas a minha já é de família, mas a queda de cabelo também está ligada a déficit de vitaminas, principalmente mulheres que têm muita queda de cabelo, normalmente é porque o déficit de vitamina está alto, e aí a gente faz essa reposição também. E às vezes são detalhes, né? Pouca vitamina já faz uma diferença tão grande, né, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Exatamente, às vezes a pessoa está para baixo, né? Às vezes a pessoa tá sem vontade de fazer as coisas, e às vezes é só um déficit de vitamina, um magnésio que está um pouco baixo, a vitamina B, a vitamina C, a vitamina D, principalmente nesse quesito. Então, a gente vai trabalhar com isso. E sempre na soroterapia, a gente vai indicar o acompanhamento com a nutricionista também, para ela poder indicar melhor alimentação. Para quê? Para você não precisar mais de reposição. Eu quero fazer uma reposição em você, mas eu não quero você um paciente que vai estar lá todo mês ou de 6 em 6 meses no meu consultório. Não, eu quero te curar. Eu quero te demonstrar o caminho que você deve seguir
e, consequentemente, você ter uma vida saudável. Eu estou aqui para expor, não é expor saúde, mas digamos, eu estou aqui para promover saúde. E a promoção de saúde vem da educação também, da educação alimentar. Por isso é tão importante a nutricionista, para ela poder direcionar a pessoa para uma boa alimentação e ela seguir essa boa alimentação. Maravilha. Doutor, vamos para uma polêmica aqui, que a mulherada tudo quer saber. Existe o soro da beleza? Não existe soro da beleza. Isso é apenas uma nomenclatura que usam apenas para chamar a atenção, né? Assim como a gente coloca nomes em protocolos, as pessoas gostam de colocar... É o marketing, né? É o marketing. Mas não é o soro da beleza. Existe sim alguns procedimentos que inclusive nós fazemos lá na Bless, né? Com certeza. Para melhoria das ruguinhas, às vezes mexer um pouquinho no nariz, mexer um pouquinho no sorriso, e isso, consequentemente, que, né, vai melhorar a beleza da pessoa. Mas não existe soro da beleza. Existe soroterapia, que é uma terapia de reposição de vitaminas e minerais. Essa da soro da beleza, eu nunca gostei muito dessa nomenclatura, não. E referente à parte da soroterapia, é possível ali na soroterapia melhorar a qualidade de pele, melhorar a qualidade do cabelo? Com certeza. Por que melhora? Pelas vitaminas. A vitamina, ela é responsável pela parte, digamos, não só exterior, mas uma grande parte exterior do nosso corpo. A questão de oleosidade, a questão de queda de cabelo, a questão até de poros, esses poros que ficam mais à mostra do nosso corpo. A soroterapia também trata isso. Ela diminui a oleosidade, diminui a queda de cabelo. Então, sim, ela melhora bastante isso. Bastante. Muito bom. E referente à parte ali de repor hormônios, a gente consegue fazer também? Como que funcionaria? Sim, a reposição hormonal ela é feita, logicamente, sempre através de exames. E a gente vai identificar um déficit. Às vezes não é nem um déficit. Às vezes, exemplo, a testosterona normal de um homem ela vai ali de 250 a 950. Alguns falam de 200 a 800, mas é basicamente isso, 250 a 950. E às vezes a gente pode ter um paciente que está com a testosterona de 400, 500, mas ela não está se sentindo bem, não está tendo ânimo para fazer as coisas, a libido está lá embaixo. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar com os pré-hormonais primeiro, ou seja, nos indutores de testosterona. Para quê? Para induzir a própria produção da testosterona do paciente, elevar essa testosterona para um nível superior, não superior, mas quase superior fisiológico, ali de 900, pode chegar até um pouquinho mais sem problema nenhum. Mas se isso no sentido do paciente que quer bem-estar. O paciente quer bem-estar, quer se sentir bem. Agora, existe também a reposição para estética. Fazemos também a reposição para estética lá, com vários hormônios, né? Mas aí vai depender de cada paciente. Aí vai ser bem focado no paciente, bem personalizado. Porque eu preciso saber o que ele vai querer, se é definição, se é crescimento, se ele quer ganhar no sentido de explosão na esportividade, né? Ou se ele quer ganhar resistência, ou ele quer melhorar o cardiopulmonar dele, né? Ou se ele quer só melhorar a estética, só crescer a musculatura, definir ou crescer. Então a gente tem esse trabalho também lá de reposição hormonal, mas sempre com responsabilidade. Eu não vou fazer nada acima do que possa prejudicar o paciente. Com certeza, priorizando sempre a saúde, né, exatamente. Doutor? E uma coisa que eu achei bem interessante também, doutor, é você falando aí dessa parte. Tem muitas pessoas que vão para academia, às vezes fica frustrado, não consegue um resultado tão bom, mas às vezes é porque não está tendo acompanhamento, né? E os hormônios podem sim interferir no ganho de massa também, né? Com toda certeza, porque talvez ele está fazendo exercício e ele estancou. Acontece muito na academia de a gente ter uma boa melhora do corpo, né, na questão estética, e estancar, parar e não conseguir mais nem ganhar, nem definir. Isso é normal no corpo. Por quê? Porque provavelmente não tá batendo proteínas, não está batendo carboidratos, e o hormônio pode ser que esteja baixo, mesmo fazendo exercício físico. O hormônio pode estar baixo. E aí a gente vai dosar, logicamente, tudo isso e fazer a reposição dentro do que ele necessita, né? E aí a questão de perda de peso também é a mesma coisa. Às vezes a pessoa se mata no exercício,
faz a dieta bonitinha durante a semana, mas sábado e domingo resolve tomar uma cervejinha ou sai da dieta, mas sai da dieta muito. Então aquela caloria que ela não comeu durante a semana, ela basicamente comeu no final de semana. Depois no final de semana. E isso não vai fazer com que não tenha resultado. É o famoso vou chutar o balde, né? Exatamente. O dia do lixo, mas não é o dia do lixo. Deveria ser o alimento lixo, alimento. Tudo bem. Mas aí a gente vai reprogramar, digamos assim, a pessoa. A gente vai fazer com que a pessoa entenda, primeiramente, que ela tem que bater essas proteínas e carboidratos, que ela tem que seguir uma boa alimentação, para depois a gente entrar na questão da reposição hormonal, caso seja necessário. Maravilha. Como eu estou em contato diariamente ali com as nossas pacientes, principalmente voltado para emagrecimento, quem tem foco em emagrecimento, a gente presencia muito mulheres, principalmente, que tentam de tudo para emagrecer e não conseguem emagrecer. Pode ser por fator também hormonal, problemas hormonais? Sim, principalmente o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele afeta muitas mulheres, homens também, e às vezes ela é uma doença silenciosa. Por quê? Porque ela diminui o metabolismo, não deixa a pessoa faz dieta, faz exercício físico e não emagrece 1 quilo. E é por causa do hipotireoidismo, que é uma glândula que a gente tem, que é responsável pelo uma das coisas que ela é responsável é pelo metabolismo. Então, nos exames, a gente dosa tudo isso, justamente para isso, para poder normalizar. Às vezes, ela não está com hipotireoidismo, ela está com hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Subclínico é que não produz sintomas. Então, ela não tem sintomas, mal-estar, fraqueza, astenia, enfim, não tem sintomas, mas ela tem um hipotireoidismo que segura o metabolismo dela. A gente vai modificar isso, fazer a medicação correta, aí entra o Puran T4, entra várias medicações para poder fazer isso. Então, sim, a questão hormonal faz com que a pessoa não perca peso. A própria testosterona também muito baixa faz com que a pessoa também não consiga perder peso, até porque se a testosterona está muito baixa, ela não vai conseguir nem fazer exercício, ela vai estar tão cansada, tão mal, ela vai até pensar, nossa, mas eu não faço muita coisa para estar cansada igual eu estou, mas é o déficit de testosterona. Maravilha. Outra questão também que eu acho que interfere muito, eu queria que você passasse pro pessoal de casa, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Doutora, então, uma dúvida muito recorrente, principalmente de nós mulheres, né, é sobre a questão intestinal. Se o intestino não funciona de forma correta, pode prejudicar, sim, o emagrecimento, correto? Com certeza, porque no intestino é onde a gente absorve algumas vitaminas. No intestino, ele é responsável até pelo metabolismo, digamos assim, né? Um pouco longe, mas sim, é responsável pelo metabolismo. E isso pode fazer com que a pessoa não tenha uma perca de peso e até tenha uma retenção, constipação. E aí, consequentemente, a pessoa vai ter um ganho de peso, até um ganho de peso, nem perda de peso, mas um ganho de peso. Então, sim, a questão intestinal é muito importante. No protocolo, a gente sempre entra com os lactobacilos, né? A gente ou manda manipular ou tem um na farmácia muito bom, não vou fazer propaganda, muito bom que a gente prescreve, que ele ajuda na questão intestinal, principalmente com o Monjaro, que a tirzepatida, que faz com que o intestino fique um pouco mais lento, ele vai fazer com que normalize essa fase intestinal. Ou quase normalize, né? Pelo menos não fique tão dura, digamos assim, não tenha uma constipação. E, logicamente, é super importante isso para qualquer coisa, beber água. A água é fonte de vida, né? Maravilha. Você falando da parte de água, eu até lembrei de um assunto que eu achei muito interessante, que a gente estava conversando ontem. Você falou, Thalia, é muito importante a gente fazer um detox corporal, né? Você até comentou sobre a questão da retenção de líquido. Então, explica um pouquinho pro pessoal de casa, que tem muita gente que fala assim, gente, eu tô acima do peso. E muitas das vezes não é só gordura, né? Exatamente. Existe uma retenção líquida, né? Existe, dentro do nosso corpo, existem espaços intersticiais. Que são esses espaços? São os espaços entre células. Entre uma célula e outra, existe um espacinho. E ali é onde acumula água, certo? O que o detox, ou o que a questão do diurético faz? Ele tira a água desse local, né? E faz com que o metabolismo aumente também. E a partir do momento que essa água é jogada ou no intestino ou na bexiga, isso melhora também o trato urinário e o trato intestinal. Então, assim, é muito importante. Por isso que na nossa biopedância, a gente também mede a quantidade de água no corpo e faz o cálculo para saber se a pessoa está retida ou se a pessoa está desidratada. Porque se a pessoa estiver desidratada, a gente vai hidratar ela lá mesmo na nossa clínica. E se a pessoa estiver retida, a gente vai fazer o detox para ela
talvez uma vez na semana ou 2 vezes na semana até se necessário, durante 1, 2 ou 3 meses. Vai depender, como eu falei, é bem personalizado o tratamento, vai depender do que a pessoa está precisando. Maravilha. Doutora, agora deixar uma dica pro pessoal de casa, porque a gente cobra muito, às vezes, das nossas pacientes, tomar água. Ela fala assim, tomo um copo. Quantos litros de água você toma por dia? Um copo. Explica pro pessoal a importância da gente tomar água. Não, é super importante para tudo, para a pele, para o cabelo, para o intestino, para o estômago. A água é importante em tudo, né? O nosso corpo, existem estudos que falam ali de 60%, 70% de água, é basicamente isso. Mas a água é super importante na hidratação, até para a questão de imunidade. Ela tem uma responsabilidade dentro da imunidade. E o grande problema é que ninguém sabe a quantidade. Né? A pessoa fala assim, tudo bem, eu tenho que beber muita água, mas quanto? Ninguém sabe, sabe fazer a continha. Uhum. A continha é simples, é basicamente de 30 a 50 ml por quilo. Uma pessoa que pesa, por exemplo, eu peso quase 100 quilos, eu tenho que beber de 3 a 5 litros de água por dia. Nossa, doutor, mas eu tenho que beber 3 litros de água. Não, mas eu peso 100 quilos. Se a pessoa pesa 50 quilos, uma mulher pesa 50 quilos, ela tem que beber 1,5 litro de água, de 1,5 litro a, acho que 3 litros de água, 2 litros e pouco de água, entendeu? Então, assim, é importante saber fazer a conta e fazer e ter essa mania de beber água, digamos assim, certo? Ou seja, está com a garrafinha sempre do lado para lembrar, né? Porque senão, se a gente tiver que ir no bebedouro, beber água e voltar, a gente não vai. Eu sou desse jeito. Tem que ter a garrafinha do lado. Se não tiver do lado, vai passando um dia, vai fazendo uma coisa, outra e não toma água nenhuma, né? Exatamente. Muito bem. Parabéns, Giovana. Olha, a Giovana ali tá com a garrafinha dela, gente. Doutor, então vamos lá, vamos trazer dicas agora. A gente explicou, o doutor explica super bem, né, gente? Então, vamos trazer dicas para o pessoal de casa, para quem quer emagrecer. Qual é o pontapé inicial? O que a pessoa precisa fazer primeiramente? Primeiramente, marcar uma consulta com a gente. Buscar um especialista, viu, gente? Primeiramente, buscar um especialista, né? Isso é uma brincadeira, mas primeiramente buscar um especialista para quê? Para ele ver como você está de saúde. Porque às vezes você tem alguma condição que impede você de tomar a medicação ou impede você de ter que emagrecer, né? Então, primeiramente, é buscar um profissional de saúde para que ele possa fazer um check-up geral de você, tanto hormonal como de vitaminas e os exames normais, né, dos corriqueiros, para aí esse é o ponto inicial, os exames, para depois iniciar o tratamento, né? A medicação é uma medicação muito boa, né? A tirzepatida é muito boa, ela é para todos, mas nem todos necessitam. O que isso significa? Qualquer um pode tomar a medicação, mas não é todo mundo que necessita da medicação. A medicação não vai fazer mal. Se uma pessoa magrela quiser tomar a medicação, ela vai... Lógico que eu não vou prescrever, mas ela vai tomar, ela vai perder peso, mas saúde ela não vai perder, né? Agora, a consequência da sarcopenia dela, ou seja, a perda de musculatura e gordura que ela já não tem, aí essa consequência gera um problema. Mas ela é uma medicação para todos, desde que tenha um acompanhamento médico. Uma coisa que eu acho muito importante, que a gente estava conversando ontem também, você falando sobre o desmame, né? Sim. Que as pessoas acham que é só ir lá, aplicou, emagreceu, pronto, acabou, não precisa fazer mais nada, né? E na verdade não é, né? Não é assim. O protocolo nosso é 3 meses. O protocolo é um protocolo de emagrecimento, certo? Então esse protocolo de emagrecimento vai focar em te emagrecer, certo? Depois disso, eu vou te ensinar, junto com a minha nutricionista, como você manter esse corpo. E pós isso, por exemplo, vamos supor que você começou com 2,5 as 2 primeiras semanas. Meu protocolo é 2 semanas de 2,5, depois a gente sobe para 5, se necessário. Porque às vezes as pessoas têm bons resultados com 2,5, então a gente não precisa subir a dose. Eu estou com 2 pacientes que estão focados na academia, focados na dieta, tomando 2,5 só por dia e eles tiveram excelentes resultados. Então, terminamos o protocolo de 3 meses, a pessoa chega aonde quer, aí eu vou ensinar ela como fazer, para que ela possa manter aquele corpo. Porque o corpo, infelizmente, ele demora a se acostumar com aquele peso, ele ainda pensa que você tem um peso anterior. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 100 quilos e aí eu perdi 20 quilos. O meu corpo ainda entende que eu tenho 100 quilos. Então, o meu metabolismo ainda necessita daquela quantidade de calorias dos 100 quilos. Então, leva um tempo de 3 a 6 meses para ele se acostumar com o peso que você está agora e aí, consequentemente, o metabolismo melhorar, segundo o seu novo peso. E aí, o que a gente faz? A gente faz
como o tratamento é com 60 miligramas de tirzepatida e sempre sobra medicação, porque a gente também não quer, a gente vai te vender 60 miligramas de tirzepatida e o que sobrar é seu. Você vai usar para o desmame. Aí no desmame a gente vai fazer a menor dose terapêutica. Como assim? A gente vai chegar numa dosagem onde você não ganha nem perde e vai manter por 2 meses. Às vezes vai ser 1 miligrama, 2 miligramas, meia miligrama, que seja, ou às vezes nem vai precisar da medicação. E, consequentemente, a pessoa vai conseguir manter o peso. E aí, logicamente, eu gosto de brincar que a medicação é um restart. Se é um restart, ou seja, você começou sua vida e você reiniciou sua vida. Então, se você fizer as mesmas coisas, levar o mesmo caminho da alimentação, sem exercício físico, voltar às suas práticas anteriores, o que vai acontecer? Você vai voltar a engordar. É igual implante de cabelo. Você faz um implante de cabelo, que eu vou fazer, amém. Você faz um implante de cabelo, se você não cuidar e fazer as manutenções, ele continua caindo, entendeu? Então, é basicamente isso. O protocolo pós-ciclo, digamos assim, ou pós-protocolo de emagrecimento, é estabelecer uma dose em que a pessoa vai se sentir bem e não vai perder nem ganhar peso, porque ela quer ficar daquele jeito, e manter a vida saudável, manter a academia, manter a alimentação, e aí a nutricionista vai passar uma alimentação um pouco maior para a pessoa, né, com um pouquinho mais de calorias para ela poder se alimentar bem, e aí vida que segue, digamos assim, ela vai conseguir manter o corpo que ela conquistou novamente. Tá vendo, pessoal, a importância de ter um especialista caminhando junto com você, porque não é só sobre comprar e aplicar o medicamento, mas tem que ter toda uma orientação, não só no início, mas no pós também, né, doutor? Exatamente. Isso é muito importante. Doutor, e um dos protocolos, assim, que a gente conversou, que eu conheci mais seu trabalho, que eu achei mais interessante, de emagrecimento é maravilhoso, mas foi o protocolo voltado para rejuvenescer. Isso. E, gente, não é rejuvenescer esteticamente, né? Explica pro pessoal, doutor. Certo. O projeto Rejuvenescer é um projeto para idosos, né? A gente vai fazer um trabalho com idosos para quê? Para torná-lo, dar uma vida melhor para eles, para eles terem novamente vitalidade, ter força. Porque, às vezes, coisas simples que nós fazemos hoje em dia, para a pessoa idosa é difícil, por exemplo, como sentar sem escorar ou levantar. Então, tudo isso é uma demanda de sarcopenia. O que é isso? O que é sarcopenia? É perda muscular. Você já viu que os idosos vão perdendo músculo, vão ficando magrinhos. Então, a gente quer estabelecer essa força novamente. Esse projeto, basicamente, é o seguinte. Exames laboratoriais para ver quais são os déficits que eles estão tendo, certo? Medicações para ganho de massa, tanto intramuscular como oral também. E o fisioterapeuta que vai na casa da pessoa 2 vezes na semana para fazer exercício físico com o idoso. Para quê? Para ele voltar a sentar e levantar, para ele voltar a pegar um peso, voltar a ter uma vida ativa. Porque conforme vai passando a idade, a pessoa vai perdendo essa vitalidade, né? Vai perdendo a atividade normalmente. E isso gera vários problemas como depressão, vários problemas como as úlceras desse cara, que a pessoa fica deitada o tempo todo ou sentada o tempo todo, que é uma ferida de pressão, né, que dá. E o que a gente quer isso, trazer de novo a vida à pessoa idosa, para ela ter o restante da vida dela, e se Deus quiser, com a gente muitos anos, com força, ativa, fazendo as coisinhas dela, entendeu? O projeto é esse. E se necessário, a gente vai fazer também uma reposição hormonal, logicamente, bem dosadazinha para ele, com um acompanhamento bem de pertinho, para não ter nenhum efeito adverso, com a nutricionista também, para ela passar uma boa alimentação para a pessoa idosa. A nossa nutricionista tem especialização nessa área também, e também tem uma especialização em hormônios também, inclusive ela é ex-fisiculturista, ela era daquelas mulheres fortonas, sabe? Hoje não, hoje ela tá bonitona, mas normal, né? É uma excelente nutricionista. Eu trouxe ela, a gente era de outro time, digamos assim, eu trouxe ela junto comigo, porque eu acho que a gente tem que sempre se colocar com bons profissionais na nossa volta, né? Com certeza. Porque não adianta nada eu passar uma boa medicação e às vezes a dieta não tá legal. E aí a pessoa não vai ter resultado e aí a culpa é minha. Então eu gosto de me cercar sempre de profissionais qualificados, né? Então, assim, o projeto é basicamente isso.
dar vitalidade novamente, certo? E por isso o nome rejuvenescer. Não é de pele, não, é rejuvenescer, é trazer a pessoa idosa novamente para a vida. Maravilha. Gente, eu achei muito lindo esse projeto. E o Dr. Kennedy falando agora sobre, né, a equipe. Agora nós somos todos de uma equipe só, né, Dr. Kennedy? Somos da equipe Bless. Somos o time Bless. Então vai ser um prazer receber vocês na nossa clínica. O Dr. Kennedy super qualificado para poder te atender desde a parte de emagrecimento, associando com os nossos tratamentos estéticos também, isso, né, Dr. exatamente. Kennedy? Então você que tem algum idoso que você queira realmente trazer para a vitalidade, o Dr. Kennedy, especialista, vai estar lá para poder te atender. Vamos sim. Tá sentindo ali, igual eu tava brincando com o Dr. Kennedy esses dias, tava com a morredeira, né, doutor? Então ele falou, vamos fazer uma reposição, soroterapia. Então tudo que você precisar, nós teremos lá na nossa clínica para poder te atender. Exatamente. Um especialista super qualificado, então vocês vão estar em excelentes mãos, né, doutor? Eu agradeço muito e agora somos Bless também. Com certeza. Doutor, eu já gostaria de te agradecer pelo seu tempo, você ter vindo aqui hoje, tirar a dúvida do pessoal de casa, tirar as nossas dúvidas e dizer que é um prazer te ter no nosso time, viu? Muito obrigada. Eu agradeço muito, agradeço também às meninas que participaram aqui, organizando todo o nosso podcast, né? A Giovana que organizou tudo, fica puxando minha orelha quando eu erro, mas tudo bem. E dizer que é um prazer fazer parte dessa nova equipe, né? Equipe Bless. E agora vamos, e tem mais novidades por aí, viu? Com gente? certeza, pessoal, aguardem, viu? Esse é o começo, né, doutor? É o começo. Mas tem muita coisa vindo por aí, então fiquem ligadinhos que a gente vai trazer novidade para vocês, tá? Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Fico aguardando vocês então na próxima quinta-feira. Uma excelente semana para vocês. Fiquem todos com Deus.